Olá pessoal, este é o canal Biscoitinho do Binho e o nosso assunto de hoje é pH e pOH. Fala pessoal, bem-vindo ao canal Química em Foco Biscoitinho do Binho e essa é mais uma videoaula. Dessa vez vamos começar a falar sobre equilíbrio iônico. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Se você é velho no canal, muito obrigado pela audiência. E é claro, se você puder contribuir com qualquer coisa para ajudar o canal, ou seja, para eu poder continuar produzindo cada vez mais vídeos como esse, será muito bem-vindo, certo? Muito bem, falando sobre equilíbrio iônico, o primeiro equilíbrio iônico que a gente vai falar vai ser o equilíbrio iônico da água. Então aqui, ó, equilíbrio iônico 1 da água. Equilíbrio iônico da água. E no que a gente vai estudar no equilíbrio iônico da água? A gente vai estudar o pH e o pOH. pH e pOH. Beleza. Como é que a gente vai chegar ao pH e o pOH através do equilíbrio iônico da água? Muito bem, queridos. A água, ela se separa aqui, ó. A água sofre ionização. Segundo mostra a equação de equilíbrio. Olha aqui, ó. A equação de equilíbrio. Muito bem. Qual é a equação de equilíbrio que a gente vai colocar para a água? Equilíbrio, Binho, vai ficar como? Vai ficar da seguinte forma. Veja bem, indivíduo. A água é H2O, não é isso? Líquido aqui, ó. Setinha que vai, setinha que volta, porque é um equilíbrio. Dando o quê? Dando H+, aqui, ó, aquoso, mais o quê? OH- aquoso. Muito bem. Como é que a gente vai expressar a constante de equilíbrio? Como é que a gente vai expressar a constante de equilíbrio para esta equação? A constante de equilíbrio, que eu vou chamar de Q é Q, tá bom? Constante de equilíbrio, ela vai ser igual ao quê? Lembra que constante de equilíbrio é produto sobre reagente, certo? O produto é H+, vezes OH- sobre a concentração da água. Lembra que estado líquido a gente não representa, mas eu vou representar aqui, tá? H2O, que é líquido. O que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar cruzado aqui. Multiplicando cruzado, o que eu vou ter? Eu vou ter que a minha constante de equilíbrio vezes a minha concentração da água, ela vai ser igual, aqui ó, multiplicando cruzado, vai ser igual a concentração de H+, vezes a concentração de OH-. Queridos, olha só, a cada 555 milhões de moléculas de água, apenas uma faz H+, OH-. Então vamos imaginar assim, se você tem 555 milhões de dólares e você dá $1 para alguém, você continua com 555 milhões de dólares, porque $1 não faz diferença nenhuma. Posso dizer que a tua fortuna ficou constante, porque você só perdeu $1 em 555 milhões. Se você tem 555 milhões de moléculas de água e apenas uma faz H+, ou OH-, então você tem praticamente a mesma concentração de água, concorda? Logo, se isso aqui a concentração da água é constante e a constante de equilíbrio é constante, então a gente pode dizer que isso aqui tudo é uma constante só, que a gente vai chamar de Kw, tudo bem? Kw, que vai ser a constante da água, que vai ser igual ao que então? Vai ser igual a concentração de H+, vezes a concentração de OH-. Nós vamos chegar à nossa primeira equação. Essa daqui é a nossa primeira equação. Então olha aqui, ó, essa aqui é a primeira equação, que diz então que o Kw é o que? H+ vezes OH-. Experimentalmente, o Kw tem um valor. E que valor é esse? Você está dizendo que é constante, não é isso? O Kw é uma constante. O Kw, ele experimentalmente, ele tem esse valor 10 elevado a menos 14. É o valor do Kw. 10 elevado a menos 14. Uma vez que o Kw é 10 elevado a menos 14, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Substituindo a equação. Ó? Substituindo na equação, o que nós vamos ter?
Vamos lá. Olha aqui, ó. KW é igual ao que? A H mais vezes OH menos. Quanto é que é o KW mesmo? O KW é 10 elevado a menos 14, que vai ser igual a concentração de H mais vezes a concentração de OH menos. Muito bem, então nós sabemos que o produto entre a concentração hidrogeniônica, que é o H+, e a concentração hidroxiliônica, que é o OH-, é 10 elevado a menos 14. O que a gente vai fazer para sair daí? A gente vai fazer uma coisa que o aluno não gosta, que é colocar o logaritmo. Ih, Binho, pronto, logaritmo eu não sei. Vamos devagarinho, tá bom? Vamos multiplicar pelo logaritmo de um lado e vamos pelo logaritmo do outro lado. Gente, o log de uma potência, isso aqui, o logaritmo está na base 10. O logaritmo de uma potência na base 10 é o valor que está em cima da base, tá bom? Por exemplo, log de 10 ao quadrado, 2. Log de 10 à quinta, 5. Por que isso? Porque, por exemplo, se eu tenho assim, ó, log de 10 à quinta, isso está na base 10, isso é um valor igual a x, concorda com o tio? Então, o que a gente faz para descobrir? A gente pega esse, eleva a esse e iguala a esse. Lembra de logaritmo? Vai fazer o quê? 10 elevado a x é igual a 10 à quinta. Então, x é igual ao quê? A 5, porque se isso aqui é igual a isso aqui, esse x tem que ser igual ao que está em cima. Então, se aqui for 10 à quarta, vai ficar 10 elevado a x é igual a 10 à quarta. Então, x vai ser igual a 4. Então, a gente pode afirmar que o logaritmo da potência é o valor da potência, certo? Quanto é que é o log de 10 a menos 8? Menos 8. Quanto é que é o log de 10 a menos 15? Menos 15. Quanto é que é o log de 10 a 5? 5. Log de 10 a menos 4? Menos 4. Logo, quanto é que é o log de 10 a menos 14? Responde pro tio. O log de 10 a menos 14 vai ser igual a quanto? Menos 14. Menos 14. Vai ser igual a quanto? Existe uma propriedade de logaritmo que diz o seguinte, que log de A vezes B é igual a log de A mais log de B. Concorda? Se o log de A vezes B é log de A mais log de B, então aqui, ó, log de A vezes B vai ser igual ao quê? A log de A, que é log de H+, mais log de B, que é igual ao quê? A log de OH-. Muito bem. A gente vai fazer isso aqui agora, ó. Vou pegar isso, ó, menos 14 é igual a log do H+, mais o log do OH-, e vou multiplicar isso aqui tudo por menos 1. Vou multiplicar isso aqui por menos 1. Por que, Binho? Por que a gente vai multiplicar por menos 1? Para assumir que esse menos aqui vai ficar 14, acompanha contigo, 14 vai ser igual ao quê? 14 vai ser igual a menos, né, que estou multiplicando por menos log do H+, mais, certo? Aqui, ó, menos log do OH-, certo? Melhor, tira esse mais daqui, menos log do OH-. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou arrumar essa expressão fazendo o seguinte, 14, vou botar um parêntese aqui, ó, 14 é igual a menos, um parêntese, menos log da concentração de H+, certo? Fecha o parêntese, mais, aqui ó, menos log da concentração de OH-. E aí, o que eu vou fazer? Lembra que esse mais não troca nada, certo? Tanto é que eu tinha colocado ele aqui em cima. Esse mais não troca nada. Vai ficar menos log de H+, menos log de OH-, como está ali. Mas menos log a gente vai chamar de potencial. Olha só, menos o log a gente vai chamar de potencial. Aqui, ó, potencial. E o potencial a gente vai representar pela letra P minúscula. Tudo bem? Então, o que a gente pode afirmar, então? Concorda que isso aqui é um potencial? Potencial hidrogeniônico e potencial hidroxiliônico? Certo? Então, 14 é igual ao quê? Ao potencial hidrogeniônico, que é o pH, a gente não coloca o maisinho, tudo bem? pH, repare, P minúsculo, H maiúsculo, porque H quer dizer hidrogênio, hidrogênio tem que estar com a letra maiúscula, o potencial P minúsculo. Então você não vai representar assim, pH, como tu está acostumado a fazer, e muito menos assim, tudo bem? Com H minúsculo, tem que ser P minúsculo, H maiúsculo.
Então, pH mais o quê? Aqui menos log do OH menos POH. Então, 14 é igual a pH mais POH. A gente chega, então, à nossa segunda equação. Vamos de novo. 14 é igual a menos log é potencial, que é o Pzinho. Então, pH mais aqui o potencial hidroxiliônico, POH. Essa é a nossa segunda equação. Ou seja, que 14 é igual a pH mais pOH. Quais são as fórmulas, então? Vamos lá. pH é igual ao quê? A menos o logaritmo. O que a gente chamou de pH? Nós chamamos o pH de menos logaritmo da concentração de H+. E o que a gente chamou o pOH? O pOH é menos o logaritmo da concentração de OH-. Então, vamos tomar como exemplo uma solução aqui, ó, letra A, uma solução cuja concentração de H+, ela seja igual a 0,001 mol por litro. Qual vai ser o valor do pH e qual vai ser o valor do pOH? Qual o valor do pH e do pOH? Primeiro você precisa saber quem você calcula primeiro. Bom, se for concentração hidrogeniônica, ou seja, se for concentração de H+, você primeiro tem que calcular o pH, tudo bem? Se ele te der concentração de OH-, primeiro você tem que calcular o pOH. Então, aí depois, como é que eu sei um em função do outro? A gente sabe que a soma dos dois vai ser igual a 14. Então, vamos lá. Como é que vai ficar? Bom, o pH é igual ao quê? O pH é igual a menos o logaritmo da concentração de H+. Coloca o menos do lado de fora de um parêntese, porque aí você não se enrola, indivíduo. Muito bem. O pH vai ser igual a quanto? Vai ser igual a menos aqui, ó, o log de quanto? Quanto é que é a concentração de H+? É 0,001. Logo, o pH vai ser igual a quanto? A menos. Log de 0,001, quantas casas depois da vírgula tem aqui? Não são 3 casas depois da vírgula? Então, isso aqui é o log de 1 vezes 10 a menos 3. São 3 casinhas. Como é 1 vezes 10 a menos 3, preciso botar esse 1. Vou botar só 10 a menos 3. Log de 10 a menos 3. Lembra que a gente falou que o logaritmo da potência é o valor da potência? Quanto é que é o log de 10 a menos 3? Menos 3, certo? O log de 10 a menos 3 é menos 3. Mas não tem esse talzinho de menos na frente? Logo, o pH ele vai ser igual a 3. Achamos o valor do pH. Uma vez que o pH é 3 e a soma do pH com o pOH é 14, logo a gente sabe que o pOH é a soma para dar 14, vai ser igual a 11. Muito bem. Bom, Binho, você pode dar um outro exemplo? Posso. Vamos lá, letra B. Se eu tiver, por exemplo, uma concentração de H+, está dizendo lá, um determinado suco de laranja possui concentração ácida, né, concentração de H+, hidrogênio livre, né, igual a 0,002 mol por litro. Se for 0,002, qual vai ser o valor do pH? Muito bem, como é que a gente vai fazer? Bom, primeiro tem que calcular o pH. Por que é o pH? Porque é a concentração de H+ que ele me forneceu. Então, vou fazer o seguinte, aqui, ó, pH, olha, pH é igual ao quê? A menos o logaritmo da concentração de H+. Lembra de deixar o menos do lado de fora do parêntese. Então, olha aqui, ó, o pH vai ser igual ao quê? A menos log de quê? 0,002 é 2 vezes 10 a menos 3. Não é isso? Por quê? 2 vezes 10 a menos 3 de mim? Porque eu tenho 3 casas depois da vírgula. Então, o 2 vezes 10 a menos 3. Só que, lembra que o tio falou para você aqui que o logaritmo é o log da multiplicação, o log da soma, que é o log de A vezes de B, é igual a log de A mais log de B. Então, aqui é a mesma coisa, tá vendo? O log da multiplicação, tá vendo a multiplicação aqui? 2 vezes 10 a menos 3, é o log da soma, vai ficar menos o quê? Log de 2 mais log de 10 a menos 3. E aí, como é que vai ficar isso? pH vai ser igual... Você precisa saber quanto é que é o log de 2. O log de 2, normalmente eles fornecem, tá? Mas é bom você saber que o log de 2 é 0,3, tá? A gente vai aparecendo 3 logs para você saber. O log de 2, que é 0,3.
o log de 3, que é 0,48, e o log de 5, que é aproximadamente 0,7. Tudo isso é um valor aproximado, tudo bem? Então vai ficar o log de 2, que é 0,3, e o log de 10 a menos 3, que é menos 3, certo? Quanto é que é menos 3 com 0,3? É menos 2,7. Se é menos 2,7, então o pH é igual ao quê? A 2,7. 2,7. Certo? Vamos lá. Se eu tiver, por exemplo, agora, na letra C, uma concentração de H+, sendo igual a 0,32 mol por litro. Se a concentração de H+ for de 0,32 mol por litro, qual vai ser o valor, então, do pH? Muito bem, então vamos mais uma vez aqui. O pH vai ser igual a menos o log da concentração de H+. Logo, o pH vai ser igual a menos o log, quantas casas depois da vírgula eu tenho no 0,32? 2. Então, eu vou colocar que isso aqui é igual a 32 vezes 10 a menos 2. Então, 32 vezes 10 a menos 2 é o valor, né? Colocando aqui o 0,32 por potência de 10 aqui. Então, a gente sabe que o pH ele vai ser igual ao quê? Fala contigo, ó. O pH ele vai ser igual a menos aqui, ó, log de A vezes B. Log de A vezes B vai ficar o quê? O log de 32, não é isso? Mais o quê? O log de quê? De 10 a menos 2. Bem, o log de 10 a menos 2 eu sei, porque é muito fácil. O logaritmo da potência é o valor da potência. Então, o log de 10 a menos 2 é menos 2. E o log de 32? O log de 32 você vai fazer assim, ó, para você descobrir, ó. O log de 32, você pega o 32 e fatora. Eu tenho certeza que você vai adorar esse macetinho do Binho, tá? Lembrando aqui, ó, que o log, deixa eu botar aqui para você. O log de 2 é 0,3. O log de 3 é 0,48, aproximadamente. E o log de 5 é igual a 0,7. Então, vamos lá. Você pega o 32 e fatora. 32 por 2 vai ser igual a quanto? A 16, que por 2 dá 8, que por 2 dá 4, que por 2 dá 2, que por 2 dá 1, certo? Então, isso daqui, quanto é que é o logaritmo? Bota o valor do logaritmo de cada um dos valores que você achou. Aqui vai ficar, aqui vai ficar 0,3, aqui é 0,3, aqui é 0,3, aqui é 0,3 e aqui é 0,3. Aí você soma 3, 6, 9, 12, 15, 1,5. O valor do log de 32 é 1,5, muito fácil, certo? Então, o que a gente faz aqui? A gente coloca 1,5 no lugar. Quanto é que é 1,5 menos 2? 1,5 menos 2 é igual a menos 0,5, concorda? Menos 0,5. Se é menos 0,5, então o pH, com o sinal de menos aqui do lado de fora, o pH é igual a 0,5. O pH é 0,5 e o pOH vai ser igual a quanto? O pOH vai ser igual, então, a 13,5. Por que 13,5, Binho? Porque pH mais pOH tem que ser igual a 14. Muito bem. Mas na letra D, se eu tiver na letra D aqui, por exemplo, a concentração de OH-, ela for igual, por exemplo, a 0,018, se for esse valor aí, qual vai ser o valor do pH e do pOH? Opa! Ele pediu pH, primeiro tem que calcular o que? O pOH. Concorda? Por que dessa vez eu tenho que calcular o pOH primeiro? Porque desta vez ele está me dando a concentração de OH-. Então, uma vez que ele está me dando a concentração de OH-, vamos ver? Vai ficar o seguinte, aqui ó, o pOH vai ser igual a menos o log da concentração de OH-. Concorda que eu vou botar assim, menos log de OH-. Beleza? Então, o pOH vai ser igual ao quê? A menos o log de quanto, Binho? Quantas casas eu tenho depois da vírgula? 1, 2, 3, 4. 4 casas depois da vírgula. 4 casas depois da vírgula. Com o número 18 aqui, ó. Log de 18 vezes 10 a menos 4. Log de A vezes B
vai ser igual a log de A mais log de B. Então, log de 18 mais log de 10 a menos 4, certo? O log de 10 a menos 4, você quanto é que vale? Log de 10 a menos 4 é menos 4. Log de 18. 18, vou fatorar aqui, ó. 18 por 2 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1, certo? Essa é a fatoração do 18. Então, aqui, ó, o que eu vou fazer? Quanto é que é o log de 2? 0,3. Quanto é que é o log de 3? 0,48. Quanto é que é o log de 3? 0,48. 8 com 8, 16, vai 1, certo? Vai ficar 4, 8, 9, 10, 11, 12, vai 1, 1,26. 1,26. Logo, isso aqui é 1,26 menos 4. Logo, quanto é que vai ser o valor do POH? O POH vai ser igual a quanto, indivíduo? Vai ser igual ao seguinte. Menos 4 com 1,26 vai ser igual a menos 2, quanto? Vamos lá. Menos 2,74. 74, 80, 90, isso. Então vai ficar menos 2,74. Mas como eu tenho o sinal de menos aqui na frente, vai ficar 2,74. Vamos tirar a prova real para ver se é isso mesmo. Aqui, ó, 2,74 mais 1,26. Aqui 10 vai 1, 7, 8, 9, 10 vai 1, 2, 3, 4. Certinho. Então, vai ficar menos 2,74, com sinal de menos 2,74. Se o POH é 2,74, quanto é que é o pH? O pH vai ser igual... É só a gente usar o finalzinho, ó. O finalzinho aqui, o finalzinho é 26. Então aqui o finalzinho aqui também vai ser 26, que vai ser igual a quanto? A 11,26. 12, 13, 14. Isso aí, o pH vai ser 11,26. Então, a gente agora vai fazer o contrário. Quando eu tenho o valor do pH e eu quero saber quanto é que vale a concentração de H+, e a concentração de OH-. E vamos falar também sobre o fator de neutralidade. Quando é que o pH é neutro, enfim. No estalo, ó. Pronto, importando então o que a gente falou no quadro anterior. O KW é 10 a menos 14, o produto H+ vezes OH-, certo? O pH é menos log do H+, o pOH é menos log do H-, pH mais pOH é igual a 14, e os valores dos logaritmos que a gente precisa para fazer os cálculos, certo? Vamos lá. Olha aqui. Falando primeiro da condição de neutralidade, a condição de neutralidade vem quando? Se a concentração de H+, ela for maior que a concentração de OH-, olha bem, se a concentração de H+, ela for maior que a concentração de OH-, a gente vai ter acidez, o meio vai ser mais ácido. Se a concentração de H+ for menor que a de OH-, a gente vai ter uma condição de basicidade, ou seja, o OH- vai estar maior que o H+, ou seja, o meio vai estar básico. Mas, se a concentração de H+, ela for igual à concentração de OH-, então o meio é neutro. Então, para a concentração de H+ ser igual à concentração de OH-, e a gente ter a condição de neutralidade, como é que a gente vai aplicar isso? Olha aqui, ó, a concentração de H+ é igual à concentração de OH-. Até aí tudo bem? Para que haja neutralidade? Eu acredito que sim. Então, olha só, aplicando no KW, aqui ó, o KW é igual à concentração de H+ vezes a concentração de OH-. Muito bem, a concentração de H+ aqui, ó, o KW, perdão, vai ser igual a 10 elevado a menos 14. A concentração de H+ e de OH- é a mesma, então eu posso dizer que se isso aqui é X, isso aqui também é X. Concorda com o tio? Então, a gente pode dizer que x ao quadrado é igual a 10 elevado a menos 14. Isso implica dizer que x é igual a raiz quadrada de 10 a menos 14. E a raiz quadrada de uma potência, se você tem dificuldade com isso, é a metade da potência.
Então, raiz quadrada, por exemplo, de 10 a menos 8 é 10 a menos 4. Raiz quadrada de 10 a menos 12 é 10 a menos 6. Tudo bem? Por que isso, Binho? Porque 10 a menos 6, por exemplo, vezes 10 a menos 6, multiplicação de potência de mesma base, o que a gente faz? Conserva a base, são os expoentes. Então, isso daqui vai ser igual a 10 a menos 12. Logo, a raiz de 10 a menos 12 tem que ser 10 a menos 6. Concorda? Então, a mesma coisa. Quanto é que vai ser, então, a raiz de 10 a menos 14? A raiz de 10 a menos 14 é 10 a menos 7. Muito bem, 10 a menos 7. Logo, na condição de neutralidade, olha aqui, na condição de neutralidade, a concentração de H+, é igual a concentração de OH-, certo? Que é igual a X, que é igual a quanto? Que é igual a 10 a menos 7 mol por litro. Muito bem, se a gente for calcular o pH para isso, quanto é que é o pH para isso? O pH vai ser igual a menos o log da concentração de H+. Isso vai ser igual a quanto? O pH vai ser igual a menos log de 10 elevado a menos 7. E log de 10 a menos 7 é menos 7. Então, menos log de 10 a menos 7. O pH vai ser igual a 7. Por isso que na condição de neutralidade, o pH é 7. Então, a gente tem uma escala de pH. Vamos colocar a escala aqui, certo? Que vai de 0 ao quê? A 14. Por que 14? Porque o KW é 10 a menos 14. Se menos log de 10 a menos 7 deu 7, menos log de 10 a menos 14, 14. Então, aqui, 7, certo? Aqui é 7. Então, o pH, aqui ele vai ser o quê? Aqui ele vai ser ácido, certo? Aqui ele vai ser ácido e para cá ele vai ser básico. Mas por que, bem, tem uma explicação isso? Tem. Veja bem, se a concentração de H+, for colocada com pH, olha bem para o tio. Se a concentração de H+ for igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso aqui é 10 a menos 7, concorda? Isso aqui é 10 a menos 7. Então, quanto é que é o pH? A gente viu, 10 a menos 7, o pH é 7. Mas, se for 10 a menos 6, olha aqui, 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Isso aqui é mol por litro, tá, gente? Isso aqui vai ser igual ao quê? A 10 a menos 6. Então, pH vai ser igual a 6. Mas se for, 1, 2, 3, 4, 5, 10 a menos 5, não é isso? 10 a menos 5. Quanto é que vai ser o valor do pH? Vai ser igual a 5. Bom, se for então agora aqui, 1, 2, 3, 4. Então aqui, 10 a menos 4. Então vai ser igual a 4. Mas se for, 1, 2, 3, 10 a menos 3. Então 10 a menos 3, quanto é que vai ser o pH? Vai ser igual a 3. Eu já entendi, Binho, mas eu vou até o final. Quanto é que vai ser, então, se for 0,01 mol por litro? Então, aqui vai ser igual ao quê? A 10 a menos 2. Não é isso? 0,01. Logo, o pH vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 2. E se eu tiver, por exemplo, 0,1 mol por litro, isso aqui é 10 a menos 1. 10 a menos 1, o pH vai ser igual a 1. E se a concentração for de 1 mol por litro, aqui 1 mol por litro, 1 mol por litro, o pH vai ser 0. Porque log de 1 é 0. Tudo bem? Então a gente pode afirmar o seguinte: o que está acontecendo com a concentração de H+ à medida que a gente desce? A concentração de H+ está aumentando, concorda ou não? A gente está indo do menor para o maior. O que está acontecendo? A concentração de H+, ela está aumentando. Com a concentração de H+ maior, fica mais ácido, concorda ou não? Quanto maior, o que é acidez? Vamos lá, o que é ácido para Arrhenius? Toda substância que em solução aquosa libera H+. Quanto mais H+ eu tiver, mais ácido vai ser.
Logo, se a concentração de H+, ela aumenta, eu fico mais ácido. Então, quanto maior for a concentração de H+, mais ácido. Mas o que está acontecendo com a acidez, então? A acidez está aumentando, porque a concentração está aumentando, porque até ontem 1 é maior do que 0,001. Mas o que acontece com o pH? O pH está diminuindo. Então, a gente pode dizer que quanto maior a concentração de H+, mais ácido. E o que acontece com o pH? O pH diminui. Logo, se o pH diminui e fica mais ácido, quanto mais próximo de zero, mais ácido ele é. Então, aqui é ácido. À medida que ele vai crescendo, ele vai tendendo à neutralidade. Quando ele chega em 7, 7 é neutro. Quando ele passa disso, ele passa a ser básico. A concentração de OH- passa a ser maior que a concentração de H+. Você entendeu? Muito bem. Então, a gente vai para um próximo passo. Qual é o nosso próximo passo individual? Antes de falar do próximo passo, vamos entender o seguinte. Um cara, por exemplo, um suco, vamos imaginar que um suco de limão de pH 3 aqui, um suco de limão aqui, suco de limão. Se o suco de limão tiver pH 3, quantas vezes ele é mais ácido que o sangue, que tem o pH aproximadamente 7,4? Aí tem gente que fala, ele aqui, ó, de 3, 4, 5, 6, 7, ele é 1, 2, 3, 4 vezes mais ácido, 5 vezes mais ácido. Não. Você tem que lembrar que pH é a escala logarítmica, Capadócio. Logarítmica. Logo, olha só, quando a gente olha para o pH 3, olha qual é a concentração, é 10 a menos 3. Quando você olha para o pH 4, a concentração é 10 a menos 4. Ele ficou 10 vezes menor, concorda ou não? Logo, o pH 3 é 10 vezes maior que o pH 4. Tá vendo? Porque 0,001 é 10 vezes maior do que 0,0001. Então, daqui para cá, olha só, esse cara é 10 vezes maior que aqui, então é 100 vezes maior que aqui, é 1000 vezes maior que aqui, 10.000 vezes maior que o pH do sangue. Mais de 10.000 vezes, que o pH do sangue é 7,4. Então, um simples suco de limão, uma Coca-Cola que tem pH 3, é mais de 10.000 vezes mais ácido que teu sangue, Capadócio. Se o sangue não fosse tamponado, porque a variação do pH do sangue pode ir de mais ou menos 0,4 para cima ou para baixo. Estado de alcalose para cima, estado de acidose para baixo. É o que ele pode variar, de mais ou menos 0,4. Variou mais do que isso? É cidade do pé junto, com coroa de flores, certo, Cruzes? Exatamente. Então, vamos dar continuidade aqui? Agora é o seguinte, quando eu tenho, olha aqui, ó, quando o pH é igual a X, isso implica dizer que a concentração de H+ é igual a 10 elevado a menos X mol por litro. A gente acabou de ver. Aqui, ó, quando o pH é 7, a concentração é 10 a menos 7. Quando o pH é 6, a concentração é 10 a menos 6. Quando o pH é 5, a concentração é 10 a menos 5. Logo, então, se meu pH é igual a 9, isso implica dizer que a concentração de H+ é igual a 10 a menos 9 mol por litro. E a gente também vai saber quanto é que vale a concentração de quê? A concentração de OH-. Por quê? Porque o produto das duas é 10 elevado a menos 14 aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? O KW, que é 10 a menos 14, é igual a H+ vezes OH-. Se um é 10 a menos 9, a outra é 10 a menos quanto? 10 a menos 5 mol por litro. E isso comprova porque a soma do pH com pOH é 14. Se o pH é 9, o pOH é igual a quanto? O pOH é igual a 5, porque 5 mais 9 dá 14. E aqui é óbvio, se o pOH é Y, não é isso? A gente pode afirmar, se o pOH é igual a Y, isso implica dizer, não é isso? Que a concentração de OH- vai ser igual a 10 elevado a menos Y mol por litro, que a gente acabou de ver. Se o pOH é 5, a concentração de OH- é 10 a menos 5. Certo, Capadócio? Vamos lá. Se o pH, aqui ó, se o pH é igual a 10, isso implica dizer que a concentração de H+, ela vai ser igual a 10 elevado a menos 10 mol por litro.
certo? 10 a menos 10 mol por litro. Tá soltando um pelinho aqui. 10 a menos 10 mol por litro. Então, a gente pode afirmar que o pOH é igual a quanto? Se o pH é 10, o pOH é igual a 4. Isso implica dizer que a concentração de OH- é igual a quanto, indivíduo? A 10A menos 4 mol por litro. O problema é quando esse número é quebrado. Como é que você vai fazer com um número quebrado? Quando for um número quebrado, você vai admitir o seguinte. Olha só, admita essa fórmula aqui, ó. pH é igual a log de 1 sobre a concentração de H+. É a mesma coisa que menos log do H+. Vai ser a mesma coisa, por que você está mudando? Porque eu acho melhor. Eu, um aluno com dificuldade, com muita dificuldade de aprendizado, como era no ensino médio, acho melhor assim. Você vai entender por quê. Muito bem. Por exemplo, se o pH for igual a 2,3, quanto é que vai ser a concentração de H+? A concentração de H+, é 10 elevado a menos 2,3. Concorda contigo? A concentração de H+, é igual a 10 elevado a menos 2,3 mol por litro. Provavelmente você não vai achar isso em gabarito. A, B, C, D, 10 elevado a menos 2,3. Vai estar num valor lá, 0,002, 0, Bom, Bim, como é que eu faço? Eu vou fazer o seguinte, presta bem atenção. Aplica esse valor lá na fórmula, ó. 2,3 é igual ao quê? A log de 1 sobre a concentração de H+. Separa. Segundo passo é você separar os números. Como é que eu faço para separar? Olha aqui, ó. O 2,3 é a mesma coisa que 2 mais 0,3. Tudo bem? E continua. Log de 1 sobre H+. Indivíduo. Veja bem, você concorda que 2 mais 0,3 é o 2,3 ali? Sempre vou fazer isso, Bim? Sempre faça, tudo bem? E aí, o que você vai fazer? Você vai escrever o 2 em logaritmo. Não é tirar o log de 2, não, que vocês fazem isso à torto e adoidado. Cuidado, não é para tirar o log de 2, é para escrever o 2 em logaritmo, tá? Por exemplo, o que dá 2 em logaritmo? Você concorda que o 2 é a mesma coisa que o log de 10 ao quadrado? Log de 10 ao quadrado é 2, certo? Não é para tirar o log de 2, é para escrever o 2 em logaritmo. Log de 10 ao quadrado. Até aí, tudo bem? Então, ó, log de 10 ao quadrado. O que é o 0,3 em logaritmo? Opa! Olha aqui, ó. O que é o 0,3 em logaritmo? É o log de 2. Então, eu vou escrever aqui, ó, mais log de 2. Isso é igual a log de 1 sobre a concentração de H+. Certo? Muito bem. Mas você lembra que log de A mais log de B é log de A vezes B? Então, eu posso escrever isso aqui tudo num logaritmo só. Eu posso escrever que isso aqui é log de 2 vezes 10 ao quadrado. Olha lá, porque o log de A vezes B é log de A mais log de B, certo? E aí, o que eu faço? Igualo lá o log de 1 sobre H+. E agora, o que eu posso fazer? Eu posso, pura e simplesmente, cortar os logs. Corta o log, certo? Log isso aqui é igual ao quê? A 2 vezes 10 ao quadrado, não é isso? Igual a 1 sobre a concentração de H+. Aí você espertamente vai trocar de lugar, eles trocam de lugar. Trocando de lugar, a concentração de H+, é igual a 1 sobre 2 vezes 10 ao quadrado, que é a mesma coisa que 1 sobre... Quanto é que é 10 ao quadrado, né? 100. Então, aqui é 1 sobre 200. E quanto é que é 1 sobre 200? 1 sobre 2 é meio. 1 sobre 20, 0,05. 1 sobre 200, qual é o valor da concentração de H+? 0,005 mol por litro. Logo, o valor da concentração de H+, para que dê esse valor, 2,3 é 0,005 mol por litro. Binho, você pode fazer um outro exemplo? Posso fazer um outro exemplo, indivíduo. Vamos lá? Então, vamos imaginar aqui, ó, que se o pH, vou botar aqui como letra A, tudo bem? Letra A. Vamos colocar aqui agora, letra B. Vamos imaginar que o pH, ele seja igual agora a 5,7, tudo bem? 5,7.
Como é que eu faço, então, para achar qual é o valor da concentração de H+, através disso? Com pH é a mesma coisa, tudo bem? Então, vamos lá. Vai ficar, ó, pH é igual a log de 1 sobre a concentração de H+. Muito bem, o pH vai ser igual ao quê? Vai ser igual a... Ó, a gente já sabe que o valor do pH é 5,7. 5,7 é igual a log de 1 sobre H+. Vamos ver se você lembra o que tem que fazer. Vamos ver se você lembra o que tem que fazer. O que tem que fazer? O que tem que fazer? Vamos separar o 5,7, não é isso? Vai ficar 5 mais 0,7 é igual a log de 1 sobre a concentração de H+. Como é que a gente vai escrever o 5 em logaritmo? Não é para tirar o log de 5. Não é para tirar o log de 5. É para escrever o 5 em logaritmo. Como é que eu faço para escrever o 5 em logaritmo? O 5 em logaritmo é o quê? É o log de 10 à quinta. Log de 10 à quinta é 5, não é isso? E como é que eu escrevo 0,7 em logaritmo? 0,7 em logaritmo é o log de 5. Então aqui, ó, mais log de 5 é igual ao quê? A log de 1 sobre a concentração de H+. Você entendeu, indivíduo? Eu tenho certeza. E o que a gente faz? Se não, volta um pouquinho o vídeo. E aí, o que eu vou ter? Isso daqui vai ser igual ao quê? Ao log de 5 vezes 10 à quinta. Log de 5 vezes 10 à quinta é igual ao quê? É igual a log de 1 sobre a concentração de H+. O que a gente pode fazer então agora? Cortar os logs. Corta esse log aqui, corta esse log aqui. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui, ó, 5 vezes 10 à quinta é igual ao quê? É igual a 1 sobre a concentração de H+. A gente vai inverter agora. Invertendo vai ficar concentração de H+ é igual a 1 sobre 5 vezes 10 à quinta. Olha aqui, indivíduo. Potência de 10 negativa embaixo, você sobe positiva. Mais uma vez. Potência de 10 negativa embaixo, você sobe positiva. Potência de 10 positiva embaixo, você sobe negativa. Sempre o contrário. Tudo bem? Aqui, ó. 1 sobre 5 é a mesma coisa que 0,2. Isso aqui é a mesma coisa que 0,2. E o 10 à quinta vai subir 10 a menos 5. Então, a concentração de H+ vai ser igual a 0,2 vezes 10 a menos 5. Olha só o 0,2 sozinho é uma casa depois da vírgula, concorda? Então, eu posso escrever, ó, o 0,2 como o quê? Como 2 vezes 10 a menos 1. É só o 0,2, tá? Vezes 10 a menos 5. Logo, a concentração de H+, ela vai ser igual a 2 vezes 10 a menos 6 mol por litro. Então, tá aí o valor da concentração de H+, que é 2 vezes 10 a menos 6, certo? Nós vamos agora para uma segunda videoaula de pH, que a gente vai fazer o cálculo do pH e do pOH para soluções que apresentam grau de ionização de um ácido ou grau de dissociação de uma base, certo? Eu espero você lá. Muito obrigado pela atenção, pela audiência e, é claro, se você puder contribuir com qualquer valor para que eu continue produzindo cada vez mais e mais vídeos como esse, será muito bem-vindo. Beleza? Te espero lá!